Sejam bem-vindos, amados irmãos, ao nosso curso Liderança na Igreja da Academia Internacional de Estudos Bíblicos. Lição número 1. Muito do material para a lição 4 vem do Wendell Winkels livro Liderança, a Crise do Nosso Tempo, usado com permissão, editado e adaptado pelo nosso irmão Roger Leona. Introdução. O propósito destas lições é familiarizarmos com diversos dos grandes líderes de Deus, estudar as Escrituras sobre a liderança e aprender melhor sobre liderança para nós mesmos. Neste contexto, estudaremos os estilos da liderança atuais. Alguns estilos são negativos e outros positivos. Embora as lições e os princípios nela contidos para a liderança da igreja se apliquem a todos os homens na igreja do Senhor, o objetivo final é que os homens de Deus que são biblicamente qualificados se tornem presbíteros e diáconos. Não é preciso ser ancião para praticar essas coisas, pois qualquer homem cristão pode, mas é preciso praticar essas coisas para ser um ancião na igreja do Senhor. Um evangelista e pregador do evangelho, preocupado, aprenderá e ensinará esse material ao povo de Deus. O futuro do crescimento espiritual e da maturidade da igreja do Senhor depende disso. Parte 1. Textos para ler nesta lição. Êxodo 18, 1 até 26, Números 27, 15 até 23 e Josué 1, 1 até 18, Neemias 1, 1 até 6, 19, 2 Samuel 23, 8 até 23, 1 Tessalonicenses 2, 1 a 12, Filemão 1 até 25, Atos 20, 17 até 38. Passagens para que você possa considerar acerca da importância da liderança na igreja. Modelos bíblicos. Objetivo da lição: familiarizarmos com alguns dos líderes de Deus e, neste contexto, estudar os estilos de liderança de hoje, usando as escrituras todas suficientemente, segundo Timóteo 3:16 até 17, segundo Pedro 1:3, Judas 3, como nosso livro de texto. Observaremos o papel e os modelos do Antigo Testamento, Romanos capítulo 15, versículo 4, 1 Coríntios 10, 11 e do Novo Testamento. Número 1. Um líder muito especial no Antigo Testamento, o Moisés. Um líder que tentou fazer muitas coisas sozinho. Êxodo 18, 1 até 26. Moisés se tornou um líder que aprendeu a delegar. Êxodo 18, 18 até 21. Veja Atos 6, 1 até 8 e Josué 1, 10. Moisés era um líder que ouvia e com quem os outros podiam raciocinar. Êxodo 18, 19 e versículo 24. Moisés foi um líder que ensinou a lei de Deus, mostrou ao povo como andar nos caminhos de Deus, mostrou às pessoas o trabalho que elas deveriam fazer. Êxodo 18, 20. Agora falemos um pouquinho acerca de Josué, um líder que Deus estabeleceu sobre a congregação. Antecedentes de Josué. Êxodo 17 descreve Josué como um líder militar enviado por Moisés para a batalha. Josué fez o que Moisés falou. Êxodo 17, 10. Números 11, 28 diz que Josué foi o servo pessoal de Moisés, o servo pessoal de Moisés desde a juventude. Números 14, foi Josué e Caleb que acreditaram que eles poderiam conquistar a terra de Canaã, porque Deus havia dito que poderiam. Textos. Números 27, 15 até 23, Josué 1, 1 até 18. Josué foi um líder divinamente. Josué 1, 1 até 18 e Números 13 e 14, os capítulos todos.
Josué foi um líder que assumiu a supervisão. Números 27, 16. Josué foi um líder que foi à frente do povo, que liderou, que deu exemplo. Números 27, 17. Josué foi um líder pastor. Números 27, 17. Veja também 1 Pedro 5, 2, Efésios 4, 11. Josué foi um líder cheio do Espírito. Números 27, 18. O Espírito Santo de Deus estava nos profetas, enquanto eles falavam. Segundo Pedro 1, 21. Hoje, o Espírito Santo fala através de homens de Deus pela palavra inspirada. Veja, segundo Timóteo 3, 16 e 17. Os líderes de Deus devem produzir o fruto do Espírito Santo nas suas vidas. Gálatas 5, 22 e 23. Josué foi um líder que inspirava obediência. Números 27, 30. Veja, Judas 2, 7 e Hebreus 13, 7. Josué foi um líder que buscou orientação divina. Números 27, 21 e Jeremias 10, 23, amados irmãos. Josué foi um líder que aceitou a responsabilidade. Ele foi à frente do povo, liderou e deu um exemplo. Números 27, 19 e 23. Josué foi um líder que preparou. Josué 1, 1. Josué era um líder que Deus esperava que fosse, porque é corajoso, muito corajoso, forte e corajoso. Assim foi o Josué. Josué 1, 6 até 7 e versículo 9 também. Coragem não é ausência de medo, mas ação apropriada, tomada com segurança apesar do medo. Veja 2 Timóteo 1, 7. Josué foi um líder que usava corretamente a palavra de Deus. Josué 1, 7 e 8, 11 até 13 também. Ele a estudou, ele a obedeceu, ele falou dela, ele não se desviou da palavra de Deus. Ali estão as passagens do capítulo 1 de Josué para a leitura. Josué era um líder como Moisés, que delegou. Josué 1, 10. Observação: isso não deve ser confundido com deixar de lado o dever pessoal. É um trabalho conjunto, é um trabalho do líder, daquele que o nosso Senhor chamou para a liderança na igreja, mas um trabalho dos irmãos todos para a edificação da igreja do Senhor. Josué era um líder que não tinha inveja, nem era despreciativo em relação aos seus predecessores. Josué 1, 13 até 15. Josué foi um líder que lembrou ao povo seus compromissos anteriores. Josué 1, 12 e até 15. Josué foi um líder que inspirou comunhão. Josué 1, 16 até 18. Um texto para lembrar. Muito importante esse passagem. Juízes 2, 7. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, os quais tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor do povo de Israel, amados. Davi e seus homens poderosos. Cada um líder por direito próprio. Segundo Samuel 23, 8 até 23, 1 Crônicas 11, 10. Observe os 5 nomes listados em 2 Samuel 23 e no espaço abaixo escreva algo do texto bíblico que eles fizeram. Adino, ou Josefe, Basebete, Tagmonita, chefe dos capitães, fez muito com tão pouco. Segundo Samuel 23, 8, nossos talentos podem ser limitados, pequenos recursos e a filiação à igreja é de apenas alguns, mas ainda podemos fazer grandes coisas para Deus. Eleasa lutou incansavelmente, embora sozinho, e em circunstâncias desamadoras. Segundo Samuel 23, 9 a 10.
Às vezes, os líderes precisam enfrentar desafios e tomar decisões impopulares. Sama era um defensor e foi usado como instrumento de Deus. Segundo Samuel 23, 11 e 12. Veja, Filipenses 1, 7 e 17. Três homens poderosos, sem nome, estiveram dispostos a correr um risco sério por seu capitão. Segundo Samuel 23, 13 até 17. Tomadores de risco. Às vezes, os líderes precisam dar um passo de fé para enfrentar novos desafios, mas eles podem ser invisíveis ou desconhecidos para outros. Deus sabe. Veja Eclesiastes 9, 13 até 18. Sama era um defensor e foi usado como instrumento de Deus. Três homens poderosos sem nome, tomadores de risco. Deus sabe. Abissai serviu admiravelmente, mas com pouca distinção. Segundo Samuel 23, 18 até 19, muitos grandes líderes, devido à sua personalidade, servem a Deus em segundo plano ou nas sombras. Benaia teve sucesso na dificuldade, apesar das probabilidades esmagadoras. Segundo Samuel 23, 20 até 23. Neemias, o líder de 52 dias. Texto, Neemias 1, 1 até 6 e 19. Um pouco de contexto. Neemias foi fundamental na reconstrução e restabelecimento de Jerusalém no século V a.C., após o exílio na Babilônia. Embora não haja consenso sobre as cronologias relativas dos livros de Esdras e Neemias, as datas bíblicas não são claras. Alguns acreditam que o retorno de Neemias a Jerusalém provavelmente procedeu ao de Esdras em alguns anos. Apesar disso, ambos os homens trabalharam juntos para restaurar a cidade e dedicar seu povo a Deus. Neemias era um alto funcionário da corte persa do rei Artaxerxes, na capital Susa, hoje Irã, que ficava a 240 quilômetros a leste do rio Tigre. Neemias serviu como copeiro do rei, Neemias 1, 11. O que evidentemente o colocou em posição de falar com o rei e solicitar favores dele. Ao ouvir sobre a triste situação em Judá, Neemias obteve permissão do rei para retornar a Jerusalém e reconstruir a cidade e suas fortificações. Ele até recebeu cartas do rei para garantir a passagem segura e obter madeira da floresta real para os portões e os muros de Jerusalém. Neemias retornou a Jerusalém em o ano 445 a.C., como governador provincial de Judá. Ele imediatamente avaliou os danos causados a toda a cidade em sua jornada noturna ao redor das muralhas. Neemias 2, 12 até 15. Ele pediu ajuda do povo para reparar rapidamente as brechas do muro. Também os incentivou a montar guardas para se defender da ameaça constante daqueles que opunham aos seus esforços, incluídos os exércitos de Samaria, os amonitas e os asdonitas. O trabalho apresentado de preparação e reconstrução dos muros e portões de Jerusalém foi concluído em apenas 52 dias. Neemias 6, 15. Outra realização de Neemias foi fazer um registro e uma genealogia de todos os nobres, oficiais e pessoas que viviam em Judá. O livro de Neemias é geralmente lido em conjunto com o livro de Esdras, como um único livro extenso, Neemias 8 até 10 capítulos. E
considerado parte da chamada fonte de Esdras, que inclui Esdras 7 até 10, enquanto Neemias 1, 7 e 11 até 13 são de uma fonte separada, que os estudiosos chamam de Memórias de Neemias. Neemias, o líder, ele era um líder que se preocupava com o bem-estar de seus irmãos. Neemias 1, versículo 2. Ele era um líder que tinha um coração compassivo. Neemias 1, 1 a 4. Ele era um líder que acreditava no poder da oração. Neemias 1, 4 até 11. Ele era um líder que se esqueceu de si mesmo. Neemias 2, 1 até 8. Ele era um líder sábio o suficiente para avaliar a situação. Neemias 2, 13 e 17. Ele era um líder que clamava por ajudadores. Neemias 2, 17. Ele era um líder que se preocupava com a imagem do povo de Deus. Neemias 2, 17. Ele era um líder que não se deixava deter pela oposição. Neemias 2, 19 e 4, 1 até 9. Ele era um líder que seguia a orientação de Deus em seus planos. Neemias 2, 20 e 4, 20. Ele era um líder que não fazia concessões. Neemias 6, 2 até 4. Ele era um líder humilde. Neemias 2, 20, 4, 6 e 6, 16. Ele era um líder que continuava a encorajar a outros. Neemias 4, 20 e 2, 20 também. Linha do tempo, Neemias. Você pode estudar este quadrinho aqui para ver as datas e os anos em que as coisas aconteceram nestes lugares. Também aqui temos uma linha de tempo do Esdras, linha de tempo de Neemias e linha de tempo de Esdras. Tá bom? Paulo é um dos maiores líderes cristãos de Deus. Atos 9, 15 a 16. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque ele é um instrumento escolhido por mim para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. O sucesso de Paulo, 1 Tessalonicenses 2, 1 até 12, fornece uma visão sobre as razões do sucesso do apóstolo Paulo. Primeiro, observe a maneira de Paulo como líder em capítulo 2, versículos 7 e 11. Na verdade, Paulo, Silas e Timóteo tinham todas essas qualidades. Capítulo 1, versículo 1. Observe que ele disse nós. Primeiro, seus motivos como líder. 1 Tessalonicenses 2, 13 6. Veja também Gálatas 1, 10. Puro, genuíno, sem bajulação, sem ser ganancioso, sem buscar glória pessoal. Todas as coisas, qualidades do apóstolo Paulo, que nós precisamos hoje ter na nossa vida como servos de Deus. Em segundo lugar, a sua maneira como líder. 1 Tessalonicenses 2, 7 e 11. Devoção, cuidado, interesse, gentileza, ternura, compromisso. Terceiro, observe a mensagem de Paulo como líder. O evangelho era a mensagem exclusiva de Paulo. 1 Tessalonicenses 2, 13, 6. Veja também 1 Coríntios 2, 2, 9, 16, Gálatas 1, 9 e Romanos capítulo 1, versículo 16. Seus filhos de Deus, em geral, devem desejar a leite e o alimento da palavra, quanto mais os líderes de Deus devem cuidar para que seu rebanho seja alimentado adequadamente com o leite e o alimento da palavra. 1 Pedro 2, 1 até 3, Atos 20, 28, 32 também, e 2 Timóteo 4, 1 e 2, Hebreus 5, 12 até 14.
testemunhos pessoais e filosofias humanas não têm lugar no ensino e na pregação da mensagem de Deus. E ninguém é mais forte do que sua dieta. Este ensino deve ser feito por pregadores do Evangelho e anciãos. Quarto, observe os métodos de Paulo como líder. Ele exortava, confortava, encarregava. Em quinto lugar, observe a manifestação de Paulo como líder. Ele usou 3 advérbios de comportamento: devotamente, justamente, sem culpa. 1 Tessalonicenses 2:10. Sexto, observe a motivação de Paulo como líder. Ele se considerava um administrador ou encarregado de sua função e do evangelho. 1 Coríntios 4:2. Paulo foi inspirado por Deus e ordenado por Deus a fazer isso. 1 Tessalonicenses 2:4. Alguém que viveu tendo em vista o julgamento, o que deveria motivar todos os líderes a cumprirem suas responsabilidades. Hebreus 13:2. Hebreus 13:17, amados irmãos. Paulo, um dos maiores líderes, parte 2. Em Atos 20, 17 até 38, Paulo é apresentado como um sermão vivo. Atos 20, 18, 19 e 35. Um professor. Atos 20, 20. Um mordomo, devidamente designado. Atos 20, 24. Um pregador. Atos 20, 25. Um vigia. Atos 20, 29 até 31. Veja também os Ezequiel 33, 7 até 11. Um missionário. Atos 20, 18. Um servo. Atos 20, 19 e 24. Considere as qualidades que o tornaram eficaz como líder. As qualidades do apóstolo Paulo: exemplar, servo, humilde, compassivo, leal e fiel, imparcial, destemido, incansável, livre de ambição, trabalhador, benevolente, devoto em oração. Atividade: faça uma lista das qualidades pelas quais Jesus foi o maior líder. Há várias qualidades em Jesus que vemos nos exemplos desta lição. Muito interessante. Essa foi a primeira parte da nossa lição hoje. Mas vamos continuar com a segunda parte. Lição 1, parte 2. Liderança na Igreja do Senhor. Lição 1, parte 2. Alguns líderes praticam estilos negativos e alguns praticam estilos de liderança positivos. Os líderes de Deus devem desejar ser modelos positivos. Primeiro, observe vários estilos de liderança negativos. 1. O líder passivo e figura de proa. Ele costuma ser um homem muito bom moralmente, mas você dificilmente o reconheceria como um ancião, a menos que olhasse o papel timbrado da igreja ou o boletim. Ele nunca tem uma ideia. Ele deixa que os outros pensem, planejem, sugiram e tomem iniciativa. E ele segue em frente, sempre respondendo: por mim, tudo bem. Este líder geralmente é motivado pelo medo de reações, custos financeiros, críticas e mudanças. Ele se contenta com o status quo ou de sempre seu conceito.
Se não está quebrado, não conserte. Ninguém o seque, pois ele não vai a nenhum lugar. Considere Juízes 17, 6 até 21. Leia nos Juízes sobre as terríveis tragédias em Israel devido à liderança passiva. O autor Jack Cale se referiu à liderança passiva como disfuncional. Quando não há uma liderança clara, cada um faz o que acha melhor aos seus próprios olhos. Não há senso de direção ou movimento para frente, enquanto a liderança denominadora produz um ambiente de restrição e medo. A liderança passiva cria um vazio que resulta em confusão e incerteza. A falta de certeza, de clareza, pode ser paralisante e pode ser tão prejudicial e disfuncional quanto uma liderança autoritária. Podemos apontar exemplos de liderança agressiva na Bíblia, a maneira como o faraó do Egito oprimiu o povo de Deus no livro do Êxodo, ou a maneira como o filho de Salomão, Roboão, impôs trabalho pesado ao povo. Mas também há exemplos dos efeitos negativos pecaminosos da liderança passiva. O sacerdote Eli é um exemplo perfeito dos perigos da liderança passiva. Ele se recusou a confrontar os pecados de seus filhos, permitiu passivamente que continuassem em seus papéis enquanto profanavam o sacrifício do Senhor e se aproveitavam do povo de Deus. 1 Samuel 2, 12 até 36 e 3, 13. Algumas das principais características negativas da liderança passiva: falta de visão, direção e planos, de ação claramente definidos, má comunicação, falta de comunicação, abdicação de responsabilidades, falha em abordar questões e problemas críticos, influenciar pessoas por meio de manipulação, culpa, etc. No estilo de liderança passiva, existe algum tipo de medo profundo dentro dele. Possivelmente, há medo de conflito ou medo de assumir responsabilidades em nome da falta de controle, a falta de direção ou liderança clara. Em vez de confrontar problemas que precisam ser resolvidos e uma esperança de que as coisas simplesmente desaparecem ou melhorem por si mesmas. O líder se sente pressionado a lidar com as situações. O líder reacionário, ele dedica seu tempo a ouvir críticas e responder adequadamente. É formado em gestação de crises. Seu conceito de liderança é a resolução de problemas. Portanto, ele tem uma abordagem negativa à liderança. Tais líderes nunca impulsionam uma igreja, mantêm o status quo sem forças, tendo energia, interesse ou recursos para planejar, iniciar e manter boas obras de forma positiva. O líder ditatorial, ele não compreende a autoridade dos anciãos. 1 Pedro 5, 12 até 3. Ezequiel 34, 4 até 10. Está embriagado com seu papel. Sua filosofia é: eu falo, você fala. Sua liderança é exercida por meio da intimidação, não de orientação amorosa ou preocupação. Ele tem pouco tempo para as opiniões dos outros e para considerá-las. Sua comunicação verbal e comportamento pessoal são autoritários. Ele é como Diótrefes. Terceira carta de João, número 10,
9 e 10. Por causa dele, os membros sentem medo da ação, frustração e, às vezes, divisão. O líder presumível, ele toma decisões por conta própria e, em seguida, reporta aos outros presbíteros. Já decisões de alguma magnitude, decisões fora das diretrizes previamente acordadas, devem ser tomadas pelos presbíteros e não por um presbítero sozinho. Agir de outra forma pode facilmente resultar em uma situação de governo de um só homem. A prática do presbitério principal não é bíblica, mesmo que outros presbíteros a permitam. O líder microgerente, ele precisa colocar seu dedo em cada coisa, estar atento a cada detalhe, ou não entende seu papel e suas responsabilidades, ou possivelmente se sente inseguro. Ele se ofende quando alguém avança, mesmo em questões insignificantes, sem aprovação prévia. Ele não consegue delegar tarefas e, então, confiar na pessoa a quem foi delegado para executá-las. Ele, portanto, rouba das pessoas a oportunidade de servir e destrói a confiança e a motivação daqueles que tentam servir. Ele se convence de que está fazendo seu trabalho porque está sempre ocupado. Nota: trabalho intenso e liderança são coisas muito diferentes. O microgerente reserva pouco tempo para pastorear, para ilustrar. Suponha que ele seja o ancião responsável pelo escritório e pelos veículos da igreja. Ele manterá uma vigilância constante no odômetro da BAM, verificando cada cupom de combustível. Ele sabe quantos conjuntos de chá existem e onde estão, o tempo todo. Ninguém pode consertar um equipamento de escritório sem sua aprovação prévia. Perguntamos, sinceramente, onde estão as ovelhas que não estavam no aprisco no último domingo? Onde está o diácono responsável por essas áreas? Após um ano de tal operação, a igreja está mais forte, maior e mais espiritual, amorosa e unida. Líder relutante. Ele é excessivamente cauteloso, medroso e lento para agir. Tem dificuldade em tomar decisões. Está sempre em dúvida. A demora é sua aliada. Ele encontra conforto em saber que enquanto uma decisão não for tomada, nem uma ação tomada, não precisa arcar com as consequências. Ele sempre quer estudar o assunto mais a fundo. No fim das contas, ele concorda com os outros para se entender. O líder extremista. Primeiro, ele pode ser extremista nas posições que assume. Ele tende a ligar onde Deus desligou. Mateus 16, 18 até 19 e capítulo 18, 18. Criando leis onde Deus não fez nenhuma. 1 Timóteo 4, 1 até 5. Ele tem dificuldade em distinguir entre coisas que diferem. Filipenses 1, 9 até 11. Fé e opinião, lei e conveniência, o temporal e o permanente. Ele coa mosquitos e engorde camelos. Mateus 23, 24. Ele décima hortela, erva doce e cominho e deixa de lado as virtudes mais importantes da justiça, misericórdia e fé. Mateus 23, 23. Ele não se preocupa com coerência. Ele tem dificuldade em encontrar alguém com quem possa ter comunhão. Ele tem espaço para tolerância. Ele não tem espaço para tolerância e paciência. Filipenses 4, 5. E busca impor suas posições, opiniões,
a outros, usando pressão ou intimidação. Em segundo lugar, pode ser extremo no tratamento da família. Imagina a si mesmo e a sua família vivendo em uma casa de vidro. Ele não entende que liderança e normalidade são diretamente opostas. O líder que toma decisões. Ele concebe seu papel como um diretor executivo de uma corporação ou um chefe. Seu trabalho termina quando as decisões são tomadas e a reunião é encerrada. Ele promove ações como abençoai os presbíteros e as decisões que tomam. Por que não? Abençoai os presbíteros, o trabalho que realizam. Ele promove esse tipo de orações. 1 Timóteo 3:1. As 6 designações bíblicas divididas em 3 grupos de 2 para homens que servem no presbitério. O líder que toma decisões se exercita na categoria intermeia, negligindo tragicamente a última categoria. Em segundo lugar, observamos 3 estilos diferentes de liderança positiva. O líder servidor, Lucas 22, 24 até 27. O líder servo entende que foi designado para servir e não para ser servido. Ele levou a sério as palavras de Jesus em Mateus 20, 26 até 27. Quando designado, ele cinge a toalha. João 13, 1 até 17. Consequentemente, quando há uma trauma, ele está em casa ou no hospital. Com um irmão moribundo, ele ficará sentado por longas horas. Com uma família em crise, ele agonizará. Ele comparece a funerais, hospitais, ele visita. Tiago 5:14. Ele é visto em lares de idosos, em pessoas internadas. Ele nunca esquece. Ele está presente nos dias úteis, quando o desastre acontece. Ele não supervisiona, em vez disso, ele está na linha de frente. Um dia ele ouvirá, muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25, 21 e 23. O líder pastor. Os presbíteros são bispos. 1 Pedro 5, 1 até 4. Atos 20, 28. Ou pastores. Efésios 4, 11. Os pastores apacentam. Jeremias 23, 4. Ezequiel 34, 2 e 3 e 8, versículo 15 e 23 também. 1 Pedro 5, 2. Atos 20, 28. Protege. Ezequiel 34, 8. 1 Samuel 17, 34, 37. João 10, 12. Tito 1, 9 até 11. Lideram. Salmo 78, 52. E também outros versículos, e também o livro de João 10, 3 e 4. Conhecem as ovelhas individualmente. Lucas 15, 4 e João 10, 3. Buscam as ovelhas perdidas. Lucas 15, 3 até 7. Estão com as ovelhas, nunca as abandonando. Nunca abandonando as ovelhas do Senhor. João 10, 12, 13, Zacarias 11, 17. E estão dispostos a dar vida pelas ovelhas. João 10, 11 e 15 até 18. Os presbíteros que entendem o papel de pastorear as ovelhas de Deus não passarão essas responsabilidades para o pregador ou outros membros da congregação da igreja. O líder participativo. Ele solicita sugestões e pondera cuidadosamente o que recebe. Ele está disposto a ouvir, não tem medo de experimentar novos métodos, mantendo-se firme na verdade.
Se a sugestão recebida por antibíblica ou inconveniente, está disposto a explicar por que não foi adotada. Designações bíblicas para anciãos. Observe os termos usados em Atos 20 para os anciãos de Éfeso. Este é um exercício de exégese. Anciãos e presbíteros. Atos 20, 17, Tito 1:5, 1 Timóteo 4:14, sugerindo idade, experiência, sabedoria. A palavra grega para ancião ou presbítero é presbúteros. Ancião, senhor, mais velho, mais avançado em anos. O ancião ou presbítero da igreja. Atos 11:30, 14:23, 1 Pedro 5:1. Bispos e superintendentes. Atos 20:28, 1 Timóteo 3:1, sugerindo superintendência, governo. A palavra grega para bispo ou supervisor é episcopos, um inspetor, supervisor, um observador, um guardião. Pastores, sugerindo cuidado, proteção, alimentação. As passagens Efésios 4:11, 1 Pedro 5:1-4 e Atos 20:28. Este estudo de palavras será analisado com mais detalhes na lição 11, mas é bom compreendê-las agora. Vamos examinar a nós mesmos. O que aprendi com este estudo? A partir deste estudo, que mudança de atitude decido fazer? A partir deste estudo, que mudança de ação decido fazer? Amados irmãos, esta lição fala então da liderança na Igreja do Senhor. Parte 1 e a segunda parte da lição número 1.